Seja o Senhor, ó Deus, sobre nós misericordioso. Faz descer, ó Deus, sobre o seu lugar o poder que vem do alto e transforma as nossas vidas. Que a tua palavra, Senhor Deus, venha sobre os nossos corações. Abre os nossos ouvidos, Senhor Deus. Abre os nossos corações para que possamos crer na tua palavra, Senhor. Que ela faça, Senhor Deus, a transformação que tanto precisamos. Que deixemos, ó Deus, de ser água para ser o bom vinho. Que o teu amor, ó Deus, seja derramado em nós constantemente. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, abram suas Bíblias, João capítulo 2, a partir do versículo 1. João 2, a partir do versículo 1. Zele, amado, zele pelo hábito de trazer a sua Bíblia à igreja. Não deixe passar despercebido esse momento tão importante da nossa vida, que é carregar a palavra do Senhor. A gente às vezes esquece tão rápido que existe uma Bíblia, que ela acaba ficando lá em casa, empoeirando. Então zele pelo hábito, traga a sua Bíblia à igreja. Amém? João capítulo 2, versículo 1 diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 medretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos. Ficaram ali não muitos dias. Amém. Pai, a tua palavra foi lida. Agora, Senhor Deus, eu te peço que por tua misericórdia, Senhor Deus, o Senhor traga a revelação do que nós lemos, para que haja mudança em nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Bom, a vida é feita de decisões, de escolhas. Todo mundo toma uma decisão um dia ou outro, ou todos os dias. E antes de entrar nesse texto propriamente dito, o mesmo livro que nós lemos, ele começa dizendo que no princípio é o verbo, e o verbo se fez carne. Esse verbo é Jesus, com letra maiúscula. Mas por que eu digo isso? Porque lá no céu, no tempo que nós não sabemos quando foi e aonde se deu esse tempo, houve uma decisão. A Trindade estava assentada, imagino assim, não sei, uma mesa, e a Trindade chegou a uma decisão.
precisava que o Cordeiro Jesus fosse sacrificado para que eu e você não fôssemos para o inferno. E o mundo nem existia ainda, o homem nem existia, mas a Bíblia diz que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Essa é a decisão que mudou a minha vida, que mudou a sua vida, que mudou o destino de toda a humanidade. Uma decisão que nos trouxe paz, e uma decisão que nos trouxe salvação, uma decisão que abriu as portas do céu e que nos põe lá dentro, na pessoa de Cristo. Essa foi a maior de todas as decisões que já houve na história. E é interessante falar de decisões, hoje um dia meio propício para isso, não é? Um dia de decisões. Todos que hoje foram às urnas e votaram, foi obrigado a tomar uma decisão, certa ou errada, ninguém sabe, ninguém tem certeza, mas hoje foi um dia de decisões, e seja qual for o resultado dessa decisão, a nossa responsabilidade como igreja do Senhor é interceder, é orar pelas autoridades, para que elas sejam prósperas, sejam felizes e que saibam governar. E tomar a Deus que as nossas orações causem na vida deles transformação, ao ponto de todos eles se curvarem à soberania de Deus, e nós então vivemos numa nação melhor, mais feliz. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. E ainda falando de decisão, e o texto que nós lemos fala de casamento. Um casal decidiu que casaria. Eu não sei por que eu vou falar isso, talvez eu não devesse falar isso, mas todas as vezes que um homem, uma mulher, um jovem se dispõe a namorar, a intenção dele deve ser o casamento entre crente. Entre aqueles que conhecem a Deus, não existe namoro de qualquer jeito, namoro jogado às traças. O alvo do namoro do cristão deve ser o casamento. Amém, irmãos? E eu sei que na igreja hoje nós temos meninos e meninas namorando, alguns estão noivos, outros não. Mas o que eu quero colocar diante de vocês é que você precisa avaliar o seu namorado, a sua namorada, e perguntar para ele se ele serve verdadeiramente a Deus, se a intenção dele é estar com o Senhor Jesus, se ele professa a mesma fé que você, porque se ele não tiver decidido isso no coração, então já está errado. 75% de todos os casamentos onde um dos dois não serve a Deus, não professa a mesma fé, caem por água abaixo. Quem falou isso foi Jaime Kemp, uma autoridade na área de casamento. Seria como se você fosse pegar um avião daqui para São Paulo, e essa linha aérea, 75% dos aviões caem. Você pegaria esse avião? Você arriscaria estar nos 25% que não caem? Então avalie sua vida. Essa é uma decisão que você tem que tomar antes de assinar documentos, antes de estar perante o pastor na igreja. Amém? Glória a Deus. Mas João 2, o texto que nós lemos, fala de um casamento em Caná da Galileia. Muitos convidados, todos escolhidos a dedo. Um casal provavelmente conhecia muita gente. E eles tiveram que tomar decisões para que o casamento acontecesse. E é muito provável que eles ficaram pensando, e o Zé, e o João, e o Pedro, e o Tomé, será que convido, não convido? E talvez muitos desses não foram convidados, ou porque não cabiam na igreja, ou porque não cabiam no salão da festa, ou porque o casal não tinha dinheiro para bancar a festa para todo mundo. Mas eles tomaram decisões. Mas a parte interessante, mesmo
deixando pessoas amadas de fora, pessoas que aquele casal gostava demais, a parte interessante que a Bíblia diz aqui é que eles convidaram a pessoa mais importante daquela região, que era Jesus. E a Bíblia que nós acabamos de ler diz que Jesus, sua mãe e seus discípulos estavam naquela festa. Essa é a pessoa mais importante que deve estar diante de todas as suas decisões. Tudo que você tem a decidir na vida, a primeira pessoa tem que ser Jesus. Se Ele estiver presente, se Ele estiver ao seu lado, se você vai casar e o seu casamento não tem Jesus, então desista. Mas se Ele tem Jesus na lista dos seus convidados, se na lista da sua vida tem Jesus, então você já acertou, já começou bem. E aqui nós vamos lendo e vemos que Jesus estava participando da festa. Jesus não era um homem alienado aos acontecimentos sociais da sua época. Às vezes, irmãos, nós temos um costume, ou talvez um pensamento, ou uma desinformação de achar que Jesus, ele enquanto estava na terra como homem, em forma de homem, fisicamente, ele era alguém que ficava longe de tudo, alienado de tudo. Afinal de contas, ele era Deus. Imagina, acha que Deus vai estar participando de uma festa onde tem vinho? Mas Jesus aqui, ele era homem. E nós temos que parar de ler a Bíblia e colocar Jesus fora dos ambientes. Não, Jesus fazia parte daquela festa. Ele estava lá. Ele tinha sido convidado. A Bíblia não faz questão de entrar em pequenos detalhes. Às vezes nós não entendemos a Bíblia, porque a gente lê ela de uma maneira inteira e para de viajar. Eu gosto sempre de falar para as pessoas: leia a Bíblia viajando, floreando, imaginando. Vá lá no lugar, sente-se com eles no meio da festa, imagine a festa. E aí você vai perceber como a Bíblia se abre diante dos seus olhos, o quanto o Espírito Santo vai trazer de mudança na sua vida, porque você passa a entender Jesus de uma maneira menos difícil. Jesus é uma pessoa simples, do tipo que cospe no chão e faz barrinho no olho da pessoa. Esse é Jesus. Às vezes as pessoas fazem aquela ideia de preserve, bota o menininho Jesus lá na manjedoura e acha que ele não vai nem xixi nem cocô. Jesus Cristo, homem, menino, que foi cuidado pela criatura. Quando nós começamos a entender a Bíblia assim, nós começamos a entender que Jesus é muito mais, vai muito mais além do que a nossa imaginação, porque aí o Espírito Santo vai trazer isso para nós. E se Jesus não participasse dos acontecimentos da sociedade, como ele estaria interagindo com as pessoas? Como ele teria oportunidade de ser bênção na vida das pessoas? Nós, crentes, cristãos, devemos estar, óbvio, não no lugar proibido, mas aonde nós estivermos, seja na escola, no trabalho, onde for, a sua vida deve ser ali a oportunidade de Deus de abençoar a vida de alguém. Lembre-se que você é um vaso, um instrumento. Se você se colocou diante de Deus, é para ser usado aonde você estiver. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Jesus era uma pessoa gentil. As crianças corriam atrás dele. Criança não corre atrás de gente que fica murmurando, ranzinza, carrancuda. Criança gosta de gente feliz. E Jesus é feliz. A Bíblia diz em alguns lugares que Jesus é bendito. E a palavra bendito vem de Macários, quer dizer feliz. Seja feliz. Se você tem a mente de Cristo, seja feliz. Contagie as pessoas com sua felicidade. Teria o noivo sido negligente nessa festa? Vamos ver por quê. Normalmente, amados, as festas de casamento duravam
7 dias. Não era uma festa que começava logo após o casamento e lá pela meia-noite, 2 ou 3 da manhã acabava. A festa daquele povo, daquela época, eram festas de dias e dias, em média uns 7 dias. É provável que esse casal de noivos, ou o seu promoter, tenha se equivocado nas contas, tenha feito a conta mal, ou talvez os convidados estivessem bebendo mesmo, muito mais do que o normal. Talvez estivesse muito calor e o vinho estava geladinho, e eles beberam muito, e algum imprevisto havia de acontecer naquela noite. Mas fazer o cálculo errado, ser premeditado na vida, talvez ele estivesse equivocado no número de convidados, mas nada disso, absolutamente nada disso, justificaria o vinho acabar. Nada. Pastor Antônio Buchaim, ele dizia assim: o crente que não é feliz é traidor da graça. Se o vinho de Deus acabou na sua vida, você está triste. Então busque mais de Deus. Não estou dizendo para você beber vinho. Entenda, vinho, entre aspas, alegria. Alegria de Deus. Seja feliz, não seja um traidor da graça de Deus. Seja um meio de transporte do Espírito Santo que alegra a vida das pessoas. Mas voltando aqui à festa, nada justificaria que o vinho acabasse antes da hora. Não importa se no final fosse um vinho ruim. Aqui na cidade antigamente tinha uma fábrica de vinho, lá no meu tempo de adolescente, chamava vinho Restanho. Era ruim. Nem que fosse um vinho Restanho da vida, mas tinha que ter vinho até no último minuto da festa. O convidado tinha que ir embora com a pança cheia de vinho, feliz, dizendo: essa festa foi das boas, não faltou nada. Mas aqui o nosso casal, os anfitriões da festa, haviam calculado mal, alguma coisa estava errada. Que vergonha para eles ter que chegar diante dos convidados, chamar a atenção das pessoas e dizer assim: bom, gente, eu sei que ainda está no 5º dia, no 6º, mas o vinho acabou, vocês precisam ir embora. E aí ia ser todo mundo murmurando, e o casal certamente seria entristecido por isso. A vida é feita de decisões. Nós precisamos calcular bem tudo que nós fazemos. Salmo 23, versículo 5, parte B, diz assim: o meu cálice transborda. Você já se imaginou assim, viajando pela Bíblia, lendo o Salmo 23? Você já se imaginou, amado, sentado na mesa de Deus, sentado na presença do Pai, do Criador de todas as coisas, do Deus Todo-Poderoso, do Rei Eterno, e Ele enchendo o teu cálice, dizendo: fica aí, filho, não saia da minha presença, eu te amo tanto, fica na minha presença. E todas as vezes que o vinho abaixava no cálice, Deus então enchia e transbordava. Meu cálice transborda. Isso quer dizer que Deus nos ama, quer dizer que Deus nos quer na presença dEle, quer dizer que Deus prepara para nós todos os dias uma mesa farta, quer dizer que um dia nós estaremos na presença de Deus e haverá uma mesa grande, comprida, e lá vai ter uma cadeira marcada o teu nome, e você vai estar sentado naquela cadeira, participando das bodas do Cordeiro, e teu cálice será cheio de Deus, e você estará na presença de Deus o tempo todo. O anseio de Deus é sempre que você esteja na presença dEle. Deus não criou o homem para que ele pecasse e se afastasse. Deus não revelou a palavra dele ao seu coração. Deus não se manifestou na pessoa de Cristo para que você deixe a presença dele. O culto não começa às 7 da noite, o culto começa
começou no dia que você recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Se o culto começou lá, então eu estou na presença dele, eu tenho que louvar a ele todos os dias e fazer para ele tudo que eu fizer, porque é para ele, é para o meu Senhor, porque o culto começou no dia em que ele se revelou a mim, que ele me buscou, que ele me amou, que ele me atraiu, e a partir daquele dia, então a minha vida é louvor, é adoração a ele, o único e verdadeiro Deus. Um dia o homem pecou, o homem saiu da presença de Deus, mas Deus não desistiu. Deus nunca desistiu do homem. Lembra, o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Eu não existia, você não existia, o Adão e a Eva não existiam, e o cordeiro já havia sido sacrificado por causa do amor de Deus por nós. E a Bíblia diz que Deus o tempo todo vinha buscar Adão e Eva no jardim, o tempo todo Ele enviou homens e mulheres de Deus, o tempo todo Ele prometia que haveria um dia em que uma cruz seria erguida no Calvário e o Cordeiro Imaculado seria então ali sacrificado. E a história vai até o elegir dessa cruz, e como num final eletrizante, como num filme fantástico, naquele dia, no alto daquele monte, uma cruz é erguida e eu e você somos atraídos naquela cruz. Aquela cruz, ninguém poderia escapar dela. Ninguém. João 19:30 diz: a obra foi consumada. Tudo que Jesus havia de fazer, Ele fez. O poder de atração daquela cruz é inescapável. Todos foram atraídos àquela cruz. Todos nós fomos convidados a estar novamente na presença do Pai, comendo pão eternamente. O nosso tempo no céu não começa lá no céu, começou aqui na terra. O nosso tempo com Deus começou naquela cruz, quando eu e você fomos feitos novamente filhos. E assim como Davi fez com Mefibosete, trazendo ele de um lugar árido, colocou ele na presença e serviu-lhe pão e vinho, assim Deus faz conosco também. Nos coloca na presença dele e nos serve. Criador nos servindo. 24 horas Deus nos serve. 24 horas Deus diz assim: olha, eu amo vocês. O amor é tal que não dá para calcular. Os meus anjos estão à disposição de vocês 24 horas. Mas e o noivo dessa história? O que teria acontecido afinal? Será mesmo que ele foi ruim de cálculo? Mas não precisamos perder tempo com isso, tentando imaginar se ele foi ruim de cálculo, se ele errou, ou tentando achar uma solução para esse problema. Isso não importa. O que realmente importa é que Jesus estava naquela festa. E isso sim tem importância. Isso sim teve importância para aquele noivo. Ele convidou a pessoa certa para fazer parte da sua história. Hoje é noite de decisão. Você já se decidiu por Cristo? Você tomou a decisão de servir a Jesus e tê-lo como Senhor da sua vida? Uma intervenção inoportuna. No versículo 3 diz que, imaginando assim, houve um burburinho nos bastidores, houve um fala-fala, alguma coisa assim, o pessoal da cozinha inquieto. De repente alguém fala: o vinho acabou. E agora? O que a gente faz? O vinho acabou. E o texto que nós lemos diz que na festa estava também os discípulos, e estava também Maria, a mãe de Jesus. Estava Maria, a mãe de Jesus, homem. E ela, como mãe de Jesus, homem, não a mãe de Deus, como alguns dizem, porque Deus não tem mãe. Mas aqui Jesus, homem, filho de Maria,
ela chega para ele e diz assim: olha, o vinho acabou, faça alguma coisa. Mas o que Jesus responde para ela? Versículo 4 diz: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Essa frase que Jesus falou, meus irmãos, poderia ser traduzida assim: mulher, o que há entre mim e ti? Lendo assim, de uma maneira forte, até parecendo áspero, a gente colocaria na boca de Jesus uma aspereza que ele não teve. Jesus jamais ofenderia sua mãe, Jesus jamais ofenderia qualquer pessoa. Cordeiro imaculado, imaculado. Essa expressão era uma expressão muito comum no meio judaico, e aqui foi usada por Jesus, e segundo a tradição judaica significa rejeitar uma intervenção julgada como inoportuna. Naquele momento a intervenção de Maria é inoportuna. Ela não poderia, em hipótese alguma, em momento algum, em tempo algum, nem antes nem depois, interferir no ministério de Jesus. Jesus, ele não desrespeita a sua mãe. Ele apenas diz a ela: ainda não é chegado o meu tempo. Eu sei o que estou fazendo. Jesus sabia o motivo dele estar naquela festa. Ele sabia o que ele estava fazendo lá. Jesus conhece o nosso antes, o nosso durante, o nosso depois. Ele sabia o que ele iria fazer logo em seguida. 4. A presença de Jesus não evita que haja problemas. Sabe, amados, às vezes a gente vê uma dessas pregações do tipo: venha para a igreja, venha para Jesus, recebe Jesus, que a sua vida vai ser só maravilha. Você vai ver o que é bom, você vai ver que não vai ter mais problema, sua conta vai sair do vermelho. Amados, o convite para receber Jesus como Senhor e Salvador e cultuá-lo como o único e verdadeiro Deus não te afasta, não te livra do problema. Nunca isso vai acontecer, nunca. Lucas 8 diz assim: quando Jesus estava no barco, os seus discípulos não sabiam, mas eles estavam entrando no barco, passaria por uma tempestade. Jesus estava no mesmo barco daqueles irmãos, e o barco quase estava indo a pique. E talvez eles pudessem murmurar e falar assim: afinal Jesus não é Deus? E o nosso barco vai afundar e vamos perecer em meio às águas turbulentas da vida? Jesus estava naquele barco. Não estaríamos desesperados pensando em como alimentar tanta gente, visto só terem 5 pães e 2 peixinhos? Tanta boca para alimentar, minha família é grande, há pessoas que dependem de mim. E onde está Jesus? Queridos, quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, eu deixei tudo que eu tinha, deixei a minha renda, deixei tudo, e passei a viver da provisão de Deus. Eu passei a viver de maneira que Deus tocasse no coração de alguém, como muitas e muitas vezes fez, e ia lá no mercado e levava a mercadoria na minha casa, para que nós tivéssemos alimento. Eu passei a usar roupa usada. Nunca isso foi motivo de vergonha, mas foi motivo de glorificar a Deus, que proveu tudo que nós precisávamos em todos os momentos da nossa vida. E tem gente ainda que diz e vem pregar que Jesus, você vem para a igreja, recebe Jesus, e você vai andar de carro zero, e você vai ter uma vida super moderna, cheia de coisas boas. Tudo isso é possível, é óbvio. Mas pode ser que você receba Jesus hoje e amanhã alguém te mate por causa dele. Mas valeu a pena? Sempre valerá a pena. E a história está repleta
precisa ir ao templo dos leões, acesse o Facebook, está cheio de postagem de crentes sendo morto hoje. Mas vale a pena, é por Jesus. Jesus, ele nunca nos enganou, ele foi sincero. Ele falou que haveriam dias difíceis, mas ele também disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O amém que ele significa: seja forte, confie. É preciso sofrer, sofra. É preciso morrer por ele, morra. Ele nunca disse que nós não passaríamos por dores no corpo. O que ele disse é que uma bala não me mata. O que ele disse é que a minha eternidade no céu não é na terra. O crente vai morar com Jesus, morrendo velhinho de 120 anos, ou morrendo precoce por causa de uma bala. O nosso destino não é o céu, amados. E eu posso arriscar dizer, meus irmãos, que quase todas as vezes, se não todas, a tua luta, aquilo que você está passando, e eu sei o que estou dizendo, é a oportunidade de Deus registrar na sua vida mais um milagre. Está passando luta, meu irmão? Glorifica a Deus. Como diria o Márcio Nascimento, vai gemendo, vai chorando, mas glorifica a Deus. É a oportunidade que Deus está tendo na sua vida de manifestar o milagre de Deus. Hoje muitos irmãos desistem da caminhada. Vem um sofrimento, vem um vento forte, vem um contratempo e desistem. Se isso te serve de estímulo, não desista. Vá em frente, ande uma milha a mais, caminhe mais um pouco. Problemas existem, irmãos, mas Jesus está na festa. Sabe, hoje muitos crentes, eu acho que são mal informados quando eles recebem uma oração, quando eles se decidem por Jesus. Às vezes os apelos são muito apelativos. Talvez eles entendam às vezes que estão fazendo parte agora então do clube de uma igreja. Vida de crente não é vida de clube social, é vida de evangelho, é vida de coisas novas todos os dias, é vida de luto, mas é vida de vitória, é vida de louvor, de gratidão a Deus. Sim, façam o que Ele lhes disser. O que Maria disse aos serventes é importante para nós. Ela disse: façam o que Ele vos disser. Em muitos momentos da nossa vida foi assim, é assim e será assim. Nós teremos tanto uma bênção, teremos que Deus abra os céus, rasgue os céus e derrame bênçãos sobre as nossas vidas. Mas é a nossa vida. Será que o milagre que nós tanto queremos vai transformar a nossa vida? Será que a minha decisão por Cristo, será que eu me fiz entender também que agora eu sou um crente, e crentes oram, e crentes lutam, e crentes batalham? Será que o milagre que eu tanto quero na minha vida, como estão os meus joelhos? Será que eu tenho gastado é uma palavra ruim, será que eu tenho investido tempo na presença de Deus? Será que na quinta-feira à noite eu venho no culto de oração? Será que eu participei do relógio de oração? Mas Deus é generoso, mesmo nós sendo imerecedores da graça dele, Ele nos abençoa. Graças a Deus, Ele nos ama muito mais e não se importa como nós somos. Ele simplesmente nos ama. E às vezes Deus trabalha na nossa vida e nem sempre é assim no estalar de Deus. Às vezes nós entramos para a igreja, conhecemos Jesus, nos apaixonamos por Jesus e queremos que a nossa vida seja mudada, transformada, que nem macarrãozinho instantâneo.
Não é assim. Pode ser, pode, mas às vezes não é assim. Marcos 8:23 fala que Jesus estava numa cidade chamada Betsaida, e ele entra e vê um homem cego, e diz: e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. E depois disso tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos e fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. Às vezes Deus nos toma pela mão e nos leva por uma jornada, caminha conosco, nos tira da zona de conforto, nos tira do lugar seguro, e vai abrindo os nossos olhos, e vai curando a nossa cegueira, e vai mudando a nossa mente, aquele modelo que nós fechamos e não abrimos mais, e vai transformando, fazendo metanoia em nossa vida. Aquilo que nós achamos, o nosso jeito, o nosso ego, a nossa razão, vai abrindo os nossos olhos, vai mudando a nossa vida. Então o milagre não aconteceu assim, mas aconteceu num tempo, num caminhar com Jesus. Talvez você esteja na igreja há alguns anos, eu estou há quase 20, e eu ainda estou caminhando. Há tantas coisas que precisam ser curadas em mim, há tantas coisas que precisam ser mudadas em mim, mas aos poucos, nessa caminhada de mãos dadas com Jesus, ouvindo o que Ele tem a falar para mim, sentindo Sua presença em minha vida dia por dia, os meus olhos vão sendo abertos, e assim é na minha e na tua vida, irmão. Por isso, se você desistir no meio da caminhada, talvez aquele cego dissesse: cansei, você está me tirando da minha aldeia, da minha cidade, do meu pensamento, do meu jeito, do meu acho, cansei de andar contigo, vou parar por aqui, passo assim, eu fico aqui. Aquele homem ficaria cego até a sua morte, e muito provavelmente morreria sem salvação. Então não desista, não desista. Também na festa desse casamento foi assim: Jesus dá uma ordem aos seus servos para que enchessem as talhas de água, e isso exigiu dos servos um grande esforço. Às vezes a gente lê a Bíblia e fala assim: Jesus falou, vai lá, pega água, enche as talhas, beleza, transforma em vinho, certo? Não foi tão fácil assim, não é tão simples assim. Isso exigiu dos servos um esforço. Não era como hoje: vai lá, abre a torneirinha, enche o tanque de água e pronto. Não foi assim, irmãos. A Bíblia diz em Tiago que a fé sem obras é morta. Exige que nós demos o nosso passo. Nós somos salvos pela graça? Sim, somos salvos pela graça, mas essa não é uma graça barata. Exige alguma coisa de nós, exige obediência da nossa parte, não para ser salvo, porque já fomos salvos, mas estar debaixo das asas do Senhor, caminhando nessa graça do Senhor, exige que nós tenhamos no mínimo, obediência. Não é uma graça conseguida numa feira de liquidação. Houve um preço, um alto preço, o preço do sangue do Cordeiro Imaculado Jesus. O mínimo que nós devemos ser é obedientes, como esses servos foram. 6. Qual é a nossa posição? Somos servos participantes do milagre? Ou estamos como os convidados, apenas querendo aproveitar do vinho? Qual é, irmão, a sua posição diante de Deus? Você é parte do milagre de Deus? Ou você quer só estar como os convidados, recebendo o bom vinho de Deus e se enchendo das bênçãos dele e não fazendo parte do milagre? Os servos sabiam o que estava acontecendo. Não podemos estar desapercebidos. Se queremos ser parte do milagre, temos de estar atentos e dispostos ao serviço.
Obedecer a ordem dada por Jesus exigiu fé, mas também muito esforço. Sabe, irmãos, isso aqui tudo que você está vendo, tudo isso foi esforço de gente, de pessoas. Faltavam 3 ou 4 dias e alguém disse: não é possível fazer isso aqui, não dá. Homens se levantaram até às 2:30 da manhã e botaram a mão diante do Senhor, e o Senhor capacitou, o Senhor ungiu, o Senhor guardou e protegeu, e o que você vê é a obra de mãos de homens que nem sabiam fazer direito. Às vezes, estar na presença de Deus exige um pouco de nós. Aquelas talhas que a Bíblia diz não eram botijas de 5 ou 6 litros. Nós vemos o texto diz que cada talha cabiam 2 ou 3 metretas. Isso quer dizer que aquelas talhas precisariam de 600 litros de água. Você já tirou água no poço, irmão? Eu já morei no sítio. Tirar água de poço exige esforço, vontade, disposição. Nós estamos falando de 600 litros de água. Nós estamos falando não da torneira que está na cozinha, mas de um poço que ficava distante da casa, e aqueles servos deveriam então pegar baldes, ir até o poço, tirar aquela água, trazer até a talha e voltar novamente até completar 600 litros. Obedecer a Jesus exige que nós deixemos muitas vezes a nossa posição de conforto, que a gente bote a mão na massa, que a gente levante cedo, que a gente durma tarde, que a gente se gaste, deixe de se gastar. Provérbios 13:4 diz: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Seja diligente, deixa Deus fartar a sua vida. Ele tem milhões de bênçãos para você. Mas aonde você está no dia que Ele quer te abençoar? Assistindo televisão? Diz um ditado popular que Deus ajuda quem cedo madruga. Não sei, mas Isaías diz assim, Isaías 41:13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não foi eu, nem foi os meus irmãos que tivemos capacidade de fazer isso. Isso é da glória do Senhor. Ele diz: eu te ajudo. Meu irmão, se a jornada está difícil, continue, não esmoreça, porque aquele que diz: eu te ajudo, é capaz, é poderoso e fiel para cumprir a palavra dele. Aqueles servos entenderam a necessidade do momento e não ficaram discutindo com Jesus, reclamando os seus direitos, apontando para o poço, dizendo que era tarde, que era fundo, que era longe. Nosso posicionamento pode ser a linha divisória entre o fracasso e a vitória de alguém, entre a salvação e a perdição, entre a morte e a vida de alguém. Jesus tem dito para você fazer alguma coisa, para de teimar com Ele. Jesus tem tocado o seu coração para se decidir por Ele, para de teimar. Seja como servos, obedeça. Sabe, irmão, nós convocamos às vezes a igreja, pessoas, para o evangelismo de rua, para ir lá no hospital evangelizar. E uma coisa tão sublime, tão maravilhosa, que só quem faz é que sabe o quanto isso é gostoso. E no dia que marcamos, no horário que marcamos, tem meia dúzia. Onde estão os outros tantos? Escuta, meu irmão, enquanto nós descansamos, vidas são levadas para o inferno. Será que não vale a pena nós sacrificarmos um dia de descanso por Jesus? Não vale a pena carregar um balde de água, ainda que pesado e fora de hora? Os convidados não sabiam, mas o esforço e a obediência dos servos, sem nome, sem cargo, sem títulos, apenas servos. Seria na vida deles, os convidados, uma grande bênção. Tomariam o melhor vinho,
A alegria estava garantida. Valeu a pena encher de água os talhos. Irmãos, pensa comigo. Servos sem nome, sem cargo, sem títulos. A Bíblia só fala servos. Mas pensa comigo. Esses caras, esses servos, eles estavam ali frente a frente com Jesus, e eles iam testemunhar o primeiro milagre de Jesus. Eles estariam ali frente àquelas talhas, vendo a água sendo transformada em vinho. Ninguém mais do que esses servos puderam ver isso na frente dos olhos deles. Sabe, os convidados que beberiam aquele vinho se alegrariam ainda muitas horas com aquele vinho e iriam embora para casa. Mas aqueles servos, penso eu, a Bíblia não fala, mas eu penso, nunca mais seriam os mesmos, pois eles contemplaram o Criador de todas as coisas. Eles contemplaram aquele que fez a terra informe ser formada. Eles contemplaram aquele que criou os animais, aquele que fez de um monte de barro um homem soprou de fôlego. Ele contemplou o Senhor dos Senhores, transformando água em vinho na frente deles. Suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Aonde eu estou contemplando os milagres do Senhor? Se você quer ver milagre do Senhor, vira Jesus para fazer parte da sua vida. Deixa Ele fazer a obra. 7. O melhor vinho ainda está por vir. Há um versículo que eu gosto, eu repito quase todas as vezes que eu tenho oportunidade. Provérbios 4:18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ainda hoje nós estamos num tempo bebendo a alegria, o vinho, e eu repito, não é o vinho da uva que nós estamos bebendo, mas a alegria do Senhor derramado em nossas vidas, o amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui experimentando tudo isso, mas meu irmão, o melhor vinho está por vir, o dia perfeito está por vir. Romanos 1,17 diz, e chama a nossa atenção para a justiça de Deus revelada no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Continua, persevera, vai em frente, de fé em fé, de glória em glória. 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É o Espírito dele que nos transforma, dia por dia. Talvez você olhe para a sua esposa, ou sua esposa olhe para o marido e diga assim: esse cara não muda. De fé em fé, de glória em glória, ele e ela estão sendo transformados, dia por dia. Mudanças acontecem em nossas vidas, quando estamos dispostos que o Senhor permaneça na nossa festa. Breve, muito em breve, o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E então estaremos com Ele, assentados na sua mesa, como uma noiva gloriosa, participando de sua mesa nas bodas do Cordeiro. Ah, que dia, irmãos! Que dia vai ser esse? 8. E o que este milagre pode nos dizer? Todos que se achegam a Jesus, todos que têm um encontro com Jesus, nunca mais serão os mesmos. É inevitável, escapável, sua força de ação, de atração irresistível, seu amor inconstrangedor, sua graça inegociável, seu perdão incalculável. Se você acha que pode fugir de Deus, esqueça. Se você acha que você não pode ser atraído, que você não foi atraído naquela cruz, esqueça. Você já foi. Todos, porque Deus amou o mundo todo, e todos que estavam nele, antes, depois, durante ou estão por vir. Deus te atraiu àquela cruz, e nós só podemos decidir sim ou não. Eu posso rejeitar Jesus? Posso.
Ele não é um homem lá no céu, um teocrata sentado num trono com controle remoto, dizendo assim: você tem que me aceitar, você tem que me aceitar. Ele simplesmente se coloca na nossa presença. Está certo que Ele só enviou o Filho unigênito dele para morrer na cruz. E Ele nos convida a estar na presença dEle e o receber como Senhor e Salvador. E a decisão disso cabe a mim e a você. É simples assim. Ou eu me decido por Cristo e experimento a alegria eterna no céu, ou eu me decido por não querer a Cristo e vou experimentar a tortura atroz do inferno por toda a eternidade. É simples assim. Assim como aquelas talhas estavam reservadas para a água, assim também a cruz é reservada para nós que em Cristo fomos atraídos. Eu e você, irmão, fomos atraídos em Cristo. A água virou vinho, nós filhos, salvos, reconciliados, novo homem, nova criatura, das trevas para a luz. 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não está mais em treva, você está na luz. Você tem os olhos abertos. Do jugo da lei para o descanso da graça, de uma vida religiosa para uma espiritualidade autêntica, de água comum a vinho sublime. Deus nos chama a nos posicionarmos como que sendo o melhor vinho nesta geração. Amados, nós somos um vinho novo, nós somos o fruto do milagre, nós somos o fruto da graça, nós somos o alvo de Jesus, alvo alcançado. Sabe, sem esse vinho, sem Jesus em nós, não há alegria, não há prazer na vida. Antes de eu conhecer Jesus, eu e minha esposa gostávamos muito de baile. E nós íamos para o baile, dançávamos forró, vaneirão, tudo que tinha direito até as 3 ou 4 da manhã. E aquilo nos alegrava e nos fazia muito bem. Mas o baile acabava, íamos para casa e a alegria ficou no salão. Não preenchia. Talvez você tenha um espaço no seu coração que está vazio e nada nesse mundo vai preencher. Só Jesus tem o tamanho desse espaço. Só Jesus. Concluindo, amados, tomar decisões faz parte do nosso cotidiano. Nem sempre acertamos, mas inevitavelmente ninguém passa um só dia sem que seja necessário tomar uma decisão. Certamente, quando aqueles noivos preparavam o seu casamento, fizeram uma grande lista de tudo que era necessário. Por algum motivo erraram na quantidade do vinho, mas acertaram a escolher como convidado o Senhor Jesus. Se tivermos Jesus como nosso convidado, seja na alegria, seja na tristeza, seja na abundância ou na falta, sempre teremos uma saída para superar o momento da crise. Por isso faço hoje um convite para você que me ouve. Talvez você me ouve aí pela internet, esse convite para você também. Você já convidou Jesus para fazer parte da sua festa, do seu coração, para estar na sua casa? Você já convidou Jesus para ser a pessoa mais importante da sua festa? Você já convidou Jesus para fazer a diferença na sua vida? Se você não convidou, se você não tem certeza, se você não decidiu por isso ainda, hoje é o dia. E você não é obrigado a fazer isso. É uma decisão tua, livre e espontânea. Livre e espontânea. E eu quero terminar essa mensagem orando. Depois nós vamos à ceia. E eu quero que todo mundo feche os olhos, abaixe sua cabeça. E talvez você que está me ouvindo, talvez nessa noite você veio aqui e eu esteja falando isso para você. Talvez você que me ouve pela internet,
tenha dúvidas sobre Jesus. Eu quero te dizer que Jesus é o que soluciona as dúvidas. Eu quero convidar você a receber Jesus como Senhor da sua vida. E não se constrange, eu não vou te chamar aqui na frente. Eu não vou pedir para você se levantar. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Mas o Senhor que nos assiste 24 horas está com caneta e papel na mão, pronto para anotar o teu nome no livro dos céus. Senhor Deus, eu encerro essa mensagem, Pai, uma mensagem que nos traz o ensinamento da decisão, de que a escolha certa faz a diferença em nossas vidas. E eu quero, Deus, no nome de Jesus, pedir, especialmente agora sobre a vida, Senhor Deus, desse menino, dessa menina, desse moço, dessa moça, desse homem, dessa mulher, que o Senhor toque o coração dessas pessoas, Pai, que as escamas que estão nos olhos caiam, que a surdez espiritual seja rompida, que a expressão, ó Deus, de um sim para Ti saia da boca deles, Pai. Quebra toda a cadeia, quebra todo o ferrolho, todo o jugo. Toca os corações, Espírito Santo, eu te peço. Que essa seja noite de cura, noite de salvação, noite de transformação. Que nomes nessa noite, Deus, dentro dessa nave, desse templo, e de pessoas que me ouvem, ó Deus, ao redor desse mundo, que hoje seja noite de salvação, de nomes serem escritos no livro da vida. Por isso eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, recebe teus filhos, escreve o nome deles, ó Deus, no livro da vida, e que a vida deles, ó Deus, assim como daqueles servos, nunca mais seja a mesma, e que comece um tempo de transformação, um tempo de cura, um tempo, Senhor Deus, de vida nova, de vida com Cristo. Assim, Pai, eu oro, crendo verdadeiramente nisso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sem mais delongas, quero pedir aos irmãos que vão ministrar a ceia, vão estar servindo a ceia, que estejam aqui. Sabe, amados, participar da ceia do Senhor é sublime, é maravilhoso, é grandioso, porque todas as vezes que nós participamos da ceia, nós recordamos o maior de todos os atos de amor já feito na face da terra. Nós recordamos que um dia o Senhor Jesus se assentou a uma mesa e disse aos seus discípulos: fazei isso todas as vezes em memória de mim. É para isso que nós nos reunimos todo primeiro domingo do mês e comemos aqui um pedacinho de pão e bebemos o suco de vinho. É para lembrar de Jesus, lembrar do ato dele, lembrar da morte dele, do sacrifício dele, mas lembrar também que aquela cruz não reteve Jesus, que a morte não reteve Jesus, ele venceu a morte. Lembrar que a morte sequer venceu, porque ele não foi morto pela morte, mas ele se entregou. E é por isso que nós vamos participar da ceia. E é por isso que eu quero convidar todos vocês, todos, seja membro dessa igreja, não seja, seja crente ou não seja. Quando eu pedi que no início vocês orassem a Deus, colocando a sua vida diante dele, fazendo uma revisão dos seus atos, dos seus pensamentos, é para isso, para que nesse momento você possa vir e participar da ceia. A ceia é para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, todas as pessoas. Então você é convidado,
Não é meu convidado, é o convidado do Pai, do Rei Eterno, do Senhor dos Senhores. Você é convidado a participar da ceia conosco, todos nós. O texto de 1 Coríntios 11, 23 diz: Jesus falando, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai-o pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Então, amados, todos nós vamos participar do pão, do cálice. Eu gostaria que todos já se levantassem. Abaixe a sua fronte mais uma vez. Querido Deus, vamos agora, Senhor Deus, participar todos juntos dessa ceia, dessa festa, dessa mesa farta. Eu queria pedir, ó Deus, abençoa os meus irmãos, abençoa cada um deles, Pai, suas casas, sua família, seus parentes, seu local de trabalho. Abençoa eles, ó Deus, que esse mês de outubro seja um mês de grandes bênçãos, seja um mês de usá-los, ó Deus, com poder e glória. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, pela vida desses irmãos e irmãs. Amém. Venham todos, amados, peguem o cálice, peguem o pão e esperem até que nós possamos todos juntos participar.
ok? Simbologicamente, representa Cristo. Representa aquele corpo que foi moído, que foi chicoteado, que foi massacrado naquela cruz. É símbolo, em memória dele. Por isso, Deus, nessa noite te louvamos, consagramos esse pedaço de pão, Senhor Deus, fazendo menção, ó Deus, e lembrando do teu ato tão maravilhoso, de tão grande amor, ó Deus, de ter o teu corpo moído, Senhor Deus. Naquele tronco, ó Deus, eu devia estar amarrado a ele, sendo chicoteado. Mas o Senhor, ó Deus, se deitou sobre mim e recebeu aquilo que era para mim. Aquela cruz que feriu, Senhor Deus, o teu corpo, era minha, mas o Senhor a tomou de mim e carregou para mim. Por isso eu te louvo, Deus, e te bendigo por aquele momento tão especial, por esse amor que não tem como dizer, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por fazer parte da sua história. Obrigado, Deus, por fazer parte da sua família. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Comamos todos, irmãos. Levanta o seu cálice. Isso não é o vinho do casamento, mas é suco de uva. E esse suco de uva representa o sangue do Senhor Jesus. O sangue de Jesus é um sangue inesgotável, infindável. É graças a esse sangue que nós estamos aqui, que somos lavados, somos remidos. Todo o sangue dele foi derramado naquela cruz. Todo o sangue dele escorreu até a terra. E isso precisava acontecer. É graças a aquele sangue que nós fomos lavados, remidos e redimidos. Nenhuma só gota de sangue permaneceu no corpo de Cristo. Todo ele foi derramado por mim e por ti. Por isso, irmãos, quando participamos nessa noite desse suco de uva, nós devemos ter entendimento do tamanho do amor de Deus por mim e por você. Adore a Deus, nós oramos consagrando esse suco de uva, pedindo a Deus que o Senhor nos sare, nos cure na alma, no espírito, no corpo. Que participar da tua ceia, Senhor Deus, seja para nós um momento ímpar, seja um momento de alegria, de paz, de felicidade. Que esse suco de uva, Senhor Deus, consagrado a Ti, seja para nós, Senhor Deus, como um bálsamo, como um alívio em nossas almas. Obrigado, Deus, por participar disso, dessa tão grande festa, dessa mesa posta perante nós. Em nome de Jesus, assim nós oramos, gratos, Deus. Amém. Todos juntos, irmãos. Senhor Deus, graças te dou por esta noite. Graças te dou, Deus, porque é o Senhor mesmo que veio nos buscar. Graças te dou, Pai, porque o Senhor se esvaziou da sua glória e desceu nesse mundo. E foi até a morte de cruz. E não desistiu. E nos amou até o fim. Graças te dou, Deus, porque enviaste o Espírito Santo para revelar a pessoa de Cristo em nós. Graças te dou, meu Deus, porque o Senhor nos ama desta forma. Graças te dou por esta noite, Senhor Deus, em que mais uma vez o Senhor nos leva a tomar decisões. Graças te dou, Espírito Santo, porque nessa noite foi noite de salvação, porque vidas se converteram a Ti, porque vidas se entregaram a Ti. Graças te dou, Senhor Deus, por cada irmão, por cada irmã que está nessa igreja, por cada um que me ouve, Senhor Deus, pela internet. Que a tua bênção esteja sobre a vida deles.
Graças te dou, Senhor Deus, por esse mês que está começando, mas será mês de bênção. E ainda, Deus, eu quero rogar as tuas bênçãos sobre a vida de todos os homens e mulheres que foram eleitos, ó Deus, pela decisão do povo. Abençoa a vida desses homens, dessas mulheres, Pai. Que a tua bênção esteja sobre a vida deles. Que homens e mulheres cheios do Espírito Santo possam estar ao lado deles. Que eles possam se render ao Senhor e governar, ó Deus, segundo a orientação do Senhor. Pai, em nome de Jesus, como igreja, como autoridade, nós ministramos bênçãos sobre a vida desses homens e mulheres. Abençoa, Senhor Deus, grandemente, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Pode sua mão assim, Deus. Antes do irmão ministrar a bênção apostólica, eu queria só comunicar durante o culto, infelizmente o pai do irmão Celso faleceu, seu Antônio, e nós vamos velar ele aqui no templo. E durante o culto eu fui atendendo ele por telefone, daqui a pouquinho eu estou me encontrando com ele no hospital, e nós vamos velar ele aqui na igreja. Então a gente convida a igreja, o corpo está sendo liberado hoje ainda. E no que for liberado eu vou estar informando no Face. Se alguém quiser estar aqui prestando essa última homenagem e se solidarizando com a família, nós vamos velar ele aqui na igreja. Então só um recado, São Antônio, já conseguimos uma foto dele, estamos projetando, e para estar junto com essa família. Então você esteja orando também para que Deus conforte a família do irmão Celso, filhos, netos, noras, e que o Senhor possa dar graça a ele, suportar esse momento. Amém? Deus abençoe. Amém, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o teu grande, imenso, indizível amor, ó Deus, esteja sobre a vida dos meus irmãos. Que a poderosa graça de Cristo Jesus, que a revelação da pessoa de Jesus, que é dada pelo Espírito Santo, esteja sobre a vida dos meus irmãos. Que essa comunhão gostosa que só o Senhor pode dar, esteja sobre a vida dos meus irmãos. Assim, Deus, eu oro, clamando a tua bênção sobre a vida de cada um, Senhor Deus, de meninos e meninas, de nenéns aos mais idosos. Que a tua bênção seja enorme sobre a vida deles. Que outubro seja um mês de bênção, que suas metas sejam alcançadas, que doenças sejam curadas. Pai, em nome de Jesus, leva os teus filhos para casa, transportados, ó Deus, nas asas das tuas bênçãos. Assim oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus.